Olá, estudantes do primeiro ano. Eu sou o professor Carlos Alberto, de Filosofia, professor Kaká. Estamos iniciando aí uma aula de Filosofia, cujo tema é Conhecimento versus Conhecimento, né? Os desejos e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. A habilidade que proposta para essa aula, que vai amanhã, ou melhor, hoje, através do Centro de Mídias, é a habilidade de identificação, contextualização e crítica das tipologias evolutivas. O que significa isso, afinal de contas? Significa entender, compreender, caracterizar, situar dentro de um tempo histórico e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica ao processo evolutivo, que vai desde as populações nômades e sedentárias, entre outras, e ao mesmo tempo dar conta de entender, identificar e contextualizar as oposições dicotômicas, distintas, que distinguem uma coisa da outra na relação cidade e campo. Também as oposições dicotômicas no que diz respeito à cultura e natureza, entre povos civilizados e ditos bárbaros, entre razão e emoção, material e virtual, e tentando entender, buscando explicitar melhor quais são essas ambiguidades. Por que existe essa oposição dicotômica entre esses diversos fatores? Bom, dito isso, o nosso conteúdo vai estar voltado para a questão do pensamento científico e os valores que são passados através da tradição, e ao mesmo tempo tentarmos entender a afirmação do discurso científico e filosófico em oposição àquilo que se entende como senso comum em diversos contextos históricos. E a situação problema é que a gente já vem tendo oportunidade de ver aí em aulas anteriores, de procurar responder à questão de como é que os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. Bom, aí vamos nos perguntar, mas viu, o que é tradição, afinal de contas? A palavra tradição, ela vem da origem do latim, que significa traditio ou tradere, cujo significado é de entrega, de passar alguma coisa adiante. E essa entrega do passar algo adiante, ela tem a ver com alguma coisa em termos de continuidade ou permanência daquilo que foi sendo produzido ao longo da história, seja através das doutrinas, seja através de visões de mundo, dos costumes e dos valores que os diversos grupos sociais ao longo da história foram construindo, ou mesmo daquilo que a gente tem em termos de escola de pensamento. Para o filósofo alemão, o Hegel, ele diz que a tradição é uma herança que nós recebemos e que, ao receber essa herança, nós podemos, ou quase sempre fazemos com que ela frutifique. Não é uma coisa imóvel, não é uma coisa que estaciona, estática, como se fosse uma estátua, mas que conforme o tempo vai passando, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, e quanto mais essa herança, seja cultural, social, econômica, visão de mundo, quanto mais ela cresce, mais ela se afasta das suas origens. Bom, a tradição ela está presente em diversas situações da nossa vida, seja nas questões cognitivas, em termos de conhecimento que nós compreendemos, que fazem parte depois do senso comum, e que vai se multiplicando, vai se ampliando, vai se frutificando. E a tradição também está presente nos aspectos sociais, basta ver aí as questões religiosas, as diversas manifestações culturais, as questões econômicas que foram se transformando ao longo do tempo, as inovações, sejam elas tecnológicas
mais sofisticada ou não, mas ela, ao longo do tempo, essas questões elas foram se multiplicando e foram sendo transmitidas de geração após geração pela tradição. Também a tradição está presente em aspectos morais, né? Esses aspectos morais dizem respeito a valores, normas e condutas que foram se fazendo valer ao longo da história, nos diversos grupos sociais, manifestado no espaço e no tempo de formas mais diversificadas possíveis, e que hoje nós vivemos também, né, num outro contexto histórico, em uma outra circunstância, né, que ainda que nós tenhamos trazido da tradição alguns determinados valores, alguns outros eles foram se transformando ao longo do tempo, né? Bom, mas vamos tomar como referência aí, né, quando se fala dessa questão do conhecimento, entender que nós temos vários tipos de conhecimento, né? Mas vamos nos focar em 3 deles. Um primeiro aí é a questão do senso comum, né? O que seria, afinal, o senso comum? O senso comum, na verdade, é aquele tipo de conhecimento que nós vamos adquirindo, né, acriticamente, não fazemos crítica nenhuma, espontaneamente, né, nós vamos absorvendo esses conhecimentos que muitas vezes são transmitidos através daquelas pessoas que nos cercam na ordem do nosso dia a dia, né, ou mesmo através dos meios de comunicação. Então, o senso comum é aquele conhecimento espontâneo, nós não paramos para refletir. De repente, um exemplo aí, você está afirmando que o número 13 é o número do azar, né? Eu penso que muitos já ouviram falar disso e com certeza, né, nunca parou para pensar o porquê e tentar entender os fundamentos do porquê que se diz que o 13 é o número do azar, ou então se você passar e cruzar com um gato preto, aquele dia também é de azar. Então, o senso comum ele tem muito essa caracterização, né? Os perigos que incorrem, né, de ficarmos só no senso comum é que o senso comum ele tende muito para questão de preconceito, de estereótipos, né? Então, às vezes você escuta falar por demais que, de repente, um povo da religião muçulmana, ou que os muçulmanos estão provocando atentados terroristas lá no Oriente Médio, né? Bom, mas não são todos, é um outro grupo, mas daí de repente o fulano começa a associar e já começa a criar o estereótipo do que o muçulmano é terrorista. E isso muitas vezes é do senso comum. Então o fulano não faz a crítica, não vai entender que não são todos os muçulmanos e não são próprios da religião muçulmana esse tipo de atitude, né? Bom, uma outra forma de conhecimento que a gente tem que está no nível do conhecimento racional é o conhecimento científico, né? O conhecimento científico ele já tem uma caracterização um pouco diferenciada, né, do senso comum. Por quê? Porque o conhecimento científico ele vai tentar entender de forma mais racional possível a realidade que o cerca, tentando explicar os fatos ou os fenômenos que ocorrem no universo. Para isso se serve de um método, né, chamado método científico, da observação, da experimentação, né, de tal forma que o fulano vai buscar se certificar de que aquilo, né, tem uma causa, tem um efeito, e essa causa e efeito, né, ela tem uma certa lei de ordenamento disso, né? Então, o conhecimento científico é um conhecimento sistematizado, é um conhecimento em que as pessoas buscam, né, o cientista ele busca fundamentar as suas teses, as suas teorias em alguma coisa bem fundamentada. Por outro lado, né, nós temos também, né, o chamado conhecimento filosófico, né? O conhecimento filosófico é um conhecimento mais especulativo, né? É um conhecimento que busca entender o que, como e o porquê das coisas, das causas primeiras, né? Então, o conhecimento filosófico é um conhecimento mais reflexivo, né? E que não está tão ardentemente preocupado em definir, né, as questões experimentais, mas tentar entender, né, e abstrair da realidade algumas conclusões que digam respeito
diretamente a existência humana. Tá? Bom, falado disso, vamos tentar entender um pouco historicamente, né, essa questão da filosofia e ciências versus o senso comum. Lá na antiguidade, Hipócrates, né, que é tido como uma referência aí na questão médica, ele diz que existem duas coisas distintas, né, que é o saber, propriamente dito, e o acreditar que se sabe. Né? Para o Hipócrates, a ciência consiste no saber. Já por sua vez, né, a ignorância é acreditar que se sabe. Né? Então, e aí ele ilustra num dos aforismos dele, numa das frases dele, né, que as condições necessárias para o estudo da medicina é o conhecimento profundo que deve ser adquirido. Né? E a partir desse conhecimento, o fulano pode exercer sua profissão, né, colocando em prática aquilo que conhece. Porém, por outro lado, se ele não tem habilidade suficiente para o exercício da medicina, isso é uma coisa muito ruim, perniciosa, afinal de contas. Já na Idade Média, né, nós temos aí a figura do Alberto Magno, né, lá para o século XII, século XIII, e que o Alberto Magno ele vai dizer que a ciência ela não é uma coisa que diz respeito a só, né, confirmar o que os outros já disseram. Né? Mas ele diz que a ciência ela consiste em buscar as causas dos fenômenos. Né? E essas causas dos fenômenos só vai ser possível de ser encontrada a partir da experiência, porque a experiência é que vai poder certificar, né, se as causas desses fenômenos. Já para o Roger Bacon, ainda na Idade Média, né, ele vai dizer que a ignorância filosófica ela decorre da autoridade fraca, da autoridade inocente, né, daquela coisa que é do hábito constante e que aparenta ser uma coisa de sabedoria, mas que na verdade está cobertando um desconhecimento. Né? Então, você olha, não, o fulano de tal é bom demais nisso, ele entende muito profundamente disso, né? Mas na verdade não entende nada. Por quê? Porque ele diz que só, né? Então, quer dizer que não é uma coisa só livresca, não é só uma coisa de abstração, mas a experiência e a argumentação é que vai dar consistência ao conhecimento filosófico, ao conhecimento científico. Né? Já na modernidade, né, o Galileu Galilei, né, ele tem uma coisa bastante interessante, porque ele diz perceber que muitas vezes tem uma convicção de que para filosofar é fundamental confiar nas opiniões dos outros. Ou seja, né, é aquela coisa que você vai concordar com a fala do outro a partir daquilo que ele produziu, seja uma coisa livresca, uma coisa, não, fulano de tal disse isso, então isso é bom, né? Isso é profundo, isso consiste em sabedoria, né? E né, essa falsa convicção ela faz com que o conhecimento ele fique uma coisa infértil, né? Estéril, porque não avança. Eu vou sempre estar tendo que repetir aquilo que é a ideia do outro. Eu não vou poder dar um passo adiante. Né? Então, ele vai dizer, olha, não, aonde que nós temos que buscar e voltar o nosso olhar? Né? É para o universo. Né? E entender como é que é essa linguagem do universo. Conhecer as características, os caracteres, né, em que está escrito. Então, se não dermos conta de entender, né, a linguagem do universo, ele vai dizer que nós estamos caminhando por um labirinto escuro. Não vamos chegar a lugar nenhum. Né? E aquela coisa de achar que a opinião do outro é que vai dar conta de propiciar um conhecimento verdadeiramente filosófico, né, não faz sentido algum. Bom, já na idade contemporânea, nós temos o Wittgenstein, né, do século XIX, né, do século XX. E o Wittgenstein vai dizer que a filosofia ela se consiste
principalmente em ver o que o senso comum diz respeito sobre uma determinada questão. Ou seja, né, o que todo mundo está dizendo e pensando sobre determinado assunto. Né? Então, o primeiro passo da filosofia é ir buscar lá, né, nas origens, o que as pessoas, como é que as pessoas estão pensando, né, como é que elas estão dando respostas às questões da ordem do seu cotidiano. Bom, mas não dá para parar aí. Para ele tem que aprofundar. Né? E o aprofundamento supõe tentar se colocar que aquilo que o senso comum está estabelecendo como verdade, né, não é uma coisa confiável. Portanto, não dá para suportar isso. É insuportável se pautar única e exclusivamente para aquilo que são as respostas do senso comum. Né? E feito isso, né, ele diz que nós temos que dar um terceiro passo, que seria voltar, né, desse processo de entendimento daquilo que é do senso comum, né, de fazer, de certa forma, a negação disso, e ir em busca, né, de alguma resposta que talvez não vá ser uma solução, mas naquela circunstância, naquele momento, pode ser uma explicação razoável para aquilo que está sendo colocado como questão. Né? Bom, dito isso, né, para o Reich ainda na contemporaneidade, filosofar seria como tentar descobrir o segredo de um cofre. Né? E o segredo do cofre, ele supõe que se faça pequenos ajustes, né, dentro de um mecanismo que parece que não levar a nada. Então, apenas quando tudo estiver certinho, encaixandinho, belezinha, ali nós temos uma porta que se abre. Né? E uma porta que se abre, ela se abre não para uma única possibilidade, mas para mais variadas possibilidades. Né? Então, para o Reich, filosofar é descobrir o segredo do cofre. Né? Descobrir o segredo do cofre, você possibilitou a abertura para várias possibilidades. Né? Para o Reich ainda, sentimos que mesmo que depois de respondidas todas as questões científicas possíveis, né, os problemas vão continuar sempre lá. Né? Vão ter sempre respostas a serem buscadas, a serem encontradas, a serem resolvidas. Né? Por quê? Porque, na verdade, né, a plenitude ela não, das respostas dadas ou não, né, elas nunca serão alcançadas. Sempre a gente vai ter que estar se renovando constantemente. Né? Bom, para finalizar, né, o que está posto para hoje? Né? Que a tradição e o conhecimento eles caminham, né, lado a lado. Né? E que filosofia e ciência versus senso comum, eles variam dentro dos diversos contextos históricos. Bom, pessoal, a aula de filosofia do Centro de Mídias dessa semana, ela vai estar, né, trazendo vários elementos que caracterizam, que ilustram muito bem essa questão dos desafios do conhecimento. Né? Dessa relação da filosofia e ciência, da filosofia e o senso comum, né, dentro dos diversos contextos históricos. Não esqueça, né, ao final de cada aula do Centro de Mídias tem uma tarefa para vocês realizarem lá. Procurem ir realizando essas tarefas, porque elas vão garantir um momento avaliatório de vocês, vai garantir a frequência de vocês. E, ao mesmo tempo, a gente pode observar que, né, essas atividades, essas tarefas vão poder certificar o quanto vocês deram conta de entender do assunto, do tema, ou aquilo que ficou pendente. Aquilo que ficou pendente, né, que você encontrou alguma dificuldade para se resolver com ela, né, procura o professor. Né, a gente vai estar sempre disponível, sempre prontos, né, para esclarecer as possíveis dúvidas, para que vocês possam aprofundar cada vez mais ou adquirir cada vez mais conhecimento no processo de ensino-aprendizagem de vocês. Também vai ser sendo encaminhado para vocês um formulário com algumas questões a respeito do tema, a respeito do assunto, né, através do Google Forms,
e vocês deverão responder, que também constará aí como um momento avaliatório e um momento de contabilizar a frequência de vocês. Pessoal, um abraço a todos, até uma próxima. Essa é uma primeira aula, espero que tenha sido razoável pelo menos, mas a gente aos poucos aí a gente vai melhorando esse procedimento, esse processo aí. Um abraço a todos e uma boa tarde.